Olá, meus amados, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Pai, eita glória. Irmãos, meditando nas Escrituras, e estou vontade aqui hoje de abrir a Bíblia e no Evangelho, que eu sempre peço uma palavra, mas hoje eu abri no Evangelho aqui por conta de quê também? Eu estava mais cedo vendo o status e eu vi o status de um amigo, de um abençoado ministro de Deus, né, aonde está lá no meu status. Quem for vai ver, vai certificar lá. Aonde aquela abençoada no vídeo estava falando, né? A mulher que acaba matando o homem aos poucos. Eu sei, eu entendi o vídeo. Mas como eu sou um formador de opinião também, eu vi o vídeo, mas também coloquei na minha legenda embaixo que isso é de ambas as partes. Né? Isso é de ambas as partes. Só quem sabe é quem convive com a mesma escova, usando a mesma escova dentro de um lar. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado ao julgar essa coisa. E eu peço a todos, vamos ter muito cuidado com os vídeos. O vídeo eu achei super importante, só que eu faço um estudo completo da situação. Tudo e qualquer vídeo ou mensagem que os abençoadas ver eu postando, eu tenho a resposta. Se caso vier me perguntar, como me perguntam de vez em quando, eu tenho a resposta e eu tenho dentro da palavra. Dentro da palavra, tá? Não é minha não, é dentro da palavra. E por conta disso, irmãos, meus amados, minhas amadas, aqui mais uma vez, meditando na palavra, eu vou ministrar uma palavra aqui. E essa palavra tem a ver, né? Tem a ver, sim. Tem a ver, mas desde já eu peço a você que compartilhe esta mensagem, que ela chegue aonde eu não posso ir. Toma posse da palavra. Está cheio de pessoas aí querendo ouvir a palavra. Vamos compartilhar o Evangelho. O Evangelho é para ser compartilhado. Amém? Vai lá, deixa o seu like, deixa lá o seu joinha, seja membro, ajuda o nosso canal, lá no YouTube, Evangelista Dalmo Pereira. Estou aí, na medida possível, orando e seguindo na seara do Senhor Jesus. Amém? Esta palavra se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8. A mulher adúltera. Aqui, peço a Deus para que Ele nos conceda a sabedoria que vem do alto céu. Só Ele nos dá essa sabedoria. Vamos ver? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, ou seja, tu, pois, que dizes o que dizes tu, Senhor. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Ou seja, eles já querendo acusar Jesus. Andavam com vontade de pegar Jesus e acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos,
até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu falei do vídeo que eu vi e que eu coloquei lá no status também, falando a questão por conta de quê, pastor? Porque eu vi aquele vídeo aonde fala que a mulher mata o homem aos poucos. Mulher que não é sábia, enfim. Mas o homem também mata a mulher. O homem machista, cruel, ele também acaba matando a mulher. Ainda que hoje eu, assim, pela minha experiência, eu vejo que já está nivelado. Já está nivelado. Já está nivelado, né? São as escolhas e que é o fim está chegando e aí muitos, né, esfriam o seu amor por Deus, a fé de muitos esfriariam e faz as suas escolhas. Aí está fazendo escolha homem e mulher. É a mulher que não quer mais homem, é homem que não quer mais mulher e fica culpando o amor, que o amor não tem culpa de nada. Então, o que nós aprendemos com esta palavra? Primeiro, aqueles escribas já estavam com vontade de pegar Jesus numa falha para poder crucificá-lo. Mas o que eu aprendo com a palavra a mulher adúltera, aleluia, glória a Deus, é que eu sei que um erro não justifica o outro. Claro que nós sabemos que um erro não justifica o outro. Porém, esta palavra que se encontra aqui no capítulo 8 de João, né? No capítulo 8 de João, até o verso 11, aleluia, né? O que podemos aprender? O que nós podemos aprender? Primeiro, nós podemos aprender sobre o perdão e a misericórdia. Porque quando eles falam que na lei de Moisés foi escrito que era para ser apedrejado, na lei de Moisés, Jesus veio, rasgou o véu e pregou com sabedoria que só ele tem. Ele tinha mais do que Moisés, mais do que Jó, mais do que Davi, mais do que todo ser da Bíblia e mais do que todo ser humano que habita nesta terra. Ponto. Porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. E ele é só sabedoria. Ele veio, rasgou o véu e com sua sabedoria, riscando na areia, ele também que atira a primeira pedra que ele nunca pegou. Mas ele escrevendo na areia, agora eu deixo aqui para você, para a sua meditação, enquanto eles estavam ali fazendo aquela pergunta para Jesus, mestre. Então, quando eles estavam fazendo aquela pergunta para o mestre estava aqui, ó, no seu silêncio. Eu estou dizendo para você que o silêncio é muito importante para nós. É no silêncio que muitas vezes nós aprendemos, é no silêncio que nós aprendemos. É no silêncio que Deus também trabalha. Porque Deus trabalha no silêncio. E Jesus, ele estava em silêncio, buscando a sabedoria que vem dele, do alto céu, para responder, e respondeu com autoridade. E cada um foi deixando as suas pedras de lado e não apedrejou aquela mulher. Então, o que podemos aprender sobre o perdão e a misericórdia? Jesus demonstra aqui a compaixão e perdão. Ele oferecendo aqui uma nova chance à mulher, mesmo diante de seu pecado. Ele quis deixar claro, aleluia, demonstrando aqui a compaixão e o perdão. Porque o perdão é um dos atributos que Deus nos ensina, porque sem perdão não vamos chegar. Você pode ter 100 anos de ministério, de Bíblia. Se não aprender a perdoar, não chega ao céu. A salvação é um conjunto da obra. Tem que aprender a perdoar.
mesmo sabendo que somos falhos, somos carnais, mas nós também somos seres espirituais. Amém? Então, o que podemos aprender é isso, o perdão e a misericórdia. Jesus demonstra essa compaixão e perdão, oferecendo uma nova chance à mulher, mesmo diante do pecado, aleluia, mesmo diante do pecado, glória a Deus, mesmo diante do pecado. Veja bem, e sobre o que eu vejo aqui, irmãos, em Cristo Jesus, que eu tenho que ter, você tem que ter, nós temos que ter humildade. Humildade, porque eu sinto e eu vejo e conheço, e nós sabemos disso, que o homem é lobo que come lobo, que o homem carrega dentro dele um egocentrismo chamado de orgulho, quando Jesus, que é dono dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, dono do ar que eu respiro, do fogo que eu respiro, nós não somos donos de nós. Ele simplesmente carregava com ele a humildade. A humildade. E quando você tem humildade, você tem Deus, você tem o preparo para as respostas. Até para fazer o teu silêncio. Você tem esse preparo, Deus te dá. Então o que eu aprendo com isso aqui? A resposta de Jesus aqui nos lembra que todos somos pecadores e que devemos ter humildade ao julgar os outros. Cuidado. Nós temos que ter esse cuidado ao querer julgar as pessoas. Jesus fala aqui, a resposta dele aqui é simples, que ele nos lembra que todos somos pecadores. Atire a primeira pedra aqui quem não tem pecado. Não, Jesus aqui não estava aqui, quero deixar bem claro, falando, que nós vamos encontrar mais para frente, falando para aquela mulher, vai, continue. Não mandou ela continuar não, vai, não peques mais. Mas Jesus não estava fazendo apologia a isso, ao adultério. Não, adultério é pecado mortal. É pecado mortal. Só que a mente do ser humano ela é tão cauterizada que quando se fala de pecado, todo ser humano coloca na sua mente logo o adultério. Mas não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. O irmão que fala mal da irmã é pecado. Aquele que rouba é pecado. Aquele que mata é pecado. Aquele que mente, o sangue de Jesus tem poder, é pecado. Aquele que adultera é pecado. Então, tudo é pecado. E quando Jesus fala com firmeza, ele fala com muita humildade. Olha só, a resposta de Jesus nos lembra que todos somos pecadores e que devemos ter humildade ao julgar os outros. Porque a Bíblia já nos ensina, irmãos, não julgues para não ser julgados. Com o mesmo peso que tu pesar, serás pesado. Acabou. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Por que eu tenho que julgar? Por quê? Primeiro, por que, pastor, que o senhor não gosta de julgar? Primeiro, porque eu sou pecador. Se eu disser que eu não sou, eu já estou mentindo, está escrito no Evangelho. Eu sou pecador. Segundo, tem um versículo na Bíblia onde Deus nos fala que ele deu livre-arbítrio. Se Deus deu livre-arbítrio para cada um, por que eu vou ter que estar julgando as pessoas? Agora, se me couber e me dar o direito de orientar, me fazendo uma pergunta, que está passando por isso, isso e isso, pastor, eu vou orientar. É outra história. Agora, julgar, jamais. Jamais. Eu ainda era de um mundo obscuro, nojento. Eu já não gostava desse tipo de conduta, de julgar. Não gostava. E hoje, no Evangelho do Senhor, principalmente. Então, a humildade de Jesus, que ele nos lembra que não devemos não devemos julgar ninguém. Temos que ter humildade ao julgar as pessoas. Agora, o porquê não julgar?
O porquê não julgar? Por que não julgar? Aleluias. Por que não julgar? Porque essa passagem aqui, ela nos ensina, irmão. A passagem aqui, ela nos ensina, glória a Deus, ela nos ensina a não julgar precipitadamente. Olha que palavra. Ela nos ensina a não julgar precipitadamente. Aleluias. Aleluia. Pois nem sempre conhecemos as circunstâncias e motivações por trás das ações das pessoas. Tá vendo? Eu quero aqui expandir mais sobre esse versículo, sobre essa palavra. Olha só, o não julgar, por quê? Porque a passagem nos ensina a não julgar, primeiro, né? Precipitadamente. Cuidado. 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 Tem muitas pessoas que gostam de julgar precipitadamente. Sabe como é que se dá o nome disso? Morte sumária. É uma morte sumária. Julgar precipitadamente. Julgaram Jesus Cristo e levaram ele à cruz e crucificaram. Foram precipitados. Não quiseram dar atenção. Por conta de quê? Da religiosidade, da cegueira da religiosidade. Julgaram Jesus, mas se deram mal. Se deram mal porque todo aquele que pratica o mal vai colher o mal. Você colhe o que você planta. Se deram mal, porque Jesus venceu a morte na cruz e foi ressuscitado no terceiro dia, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, aleluia. Então, quando se fala desta forma, né, para que a passagem nos ensina a não julgar precipitadamente, pois nem sempre conhecemos as circunstâncias e motivações por trás das ações das pessoas. Por isso que eu falei do vídeo anteriormente, falando do vídeo que está lá, né, no meu status lá, que eu pedi para um abençoado, ele enviou. Porque quem está dentro de um lar, lá fora ninguém está sabendo o que está acontecendo cá dentro. E aí lá fora muitas vezes alguém daqui desse lar, alguém daquele lar vai sair falando algo lá fora. E lá fora alguém vai julgar de uma forma errada. Então temos que ter cuidado na nossa língua. Tiago 4:4, né? Tiago 3:4 já nos ensina cuidado com a língua. Então nós temos que ter esse cuidado, porque o que eu aprendo aqui? Para não julgar precipitadamente, pois nem sempre conhecemos as circunstâncias e motivações. As circunstâncias. Nem sempre a gente conhece qual a motivação daquele fato, daquele caso que está acontecendo. O porquê que aquela mulher adulta, ela era adulta, qual era a circunstância dela ter se tornado adulta? Ah, pastor, mas aí não justifica. Justifica. Você já pensou? É porque poucos fazem essa reflexão. Você já pensou alguém criado? Vou falar do sexo feminino porque estou falando da mulher adulta. Criado em um berço aonde não existe Deus, aonde não existe a educação, a formação, a orientação, aonde a menina de 12 anos, 13 anos já conhece a prostituição e ela vai crescendo naquilo, porque ela nunca ouviu de um pai, de uma mãe, que aquilo não é certo. E ela, com 15 anos, está aí, já é mãe, com 16, com 17, com 18, pensar que não é mãe de 3, 4, 5 filhos, 6, não importa, muitos filhos. Você tem que conhecer o berço em que aquela pessoa nasceu. É claro que depois de adulta, ela vai ter sim a oportunidade de fazer uma reflexão da vida dela e fazer a mudança. Jesus disse, vai e não peques mais. Aí agora cabe a ela. Mas até ela fazer isso,
essa reflexão, ela sofreu muito. E nós temos que aprender a sentir a dor do próximo, seja homem, seja mulher. Tem homens também que cresceu numa família onde o pai, eu falo porque sou testemunha e já vi isso acontecer, o pai, ele incentiva o filho a ir no prostíbulo. Com a filha, ele é mais aquele chefão, a mãe toma conta e tal e tal. Não é assim. Você tem que dialogar com seu filho e com sua filha, pai. Tem coisas que é só a mãe, sim. Então você passe para a mãe. Na hora que você mais a sua amada estiver junto, sossegado, passa para ela. Mas quando também tem essa abertura, sentar numa mesa, batendo um papo, conversando, tem essa orientação. Tem pai que orienta o filho, o homem, para o prostíbulo, para dizer que é macho, que já é o macho. Está ensinando ele a ser um machista, nojento, asqueroso, que não vai sequer tomar conta um dia de uma esposa, porque ele já vai ter esse vício da prostituição impregnado nele, que veio do pai. Assim a mulher. Ela também sofreu, essa mulher adulta sofreu por isso. Mas só que depois a gente tem a oportunidade. A gente aceita o Senhor Jesus como um salvador das nossas vidas, a gente dá um passo para Jesus e ele fala, vai, não peques mais. Então vejamos por que nós não podemos julgar precipitadamente. Porque nós podemos fazer as coisas precipitadamente. E às vezes a gente não conhece as circunstâncias dos fatos, porque só sabe quem estava convivendo, vivendo. Eis a questão. Agora, o que eu posso aprender com esta palavra, a mulher adulta, o chamado à mudança? Vamos mudar? Então, o que é isso? O chamado à mudança. Jesus não ignora o pecado. Não, ele não ignora o pecado, mas oferece à mulher a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele é bem enfático. Ele não ignora o pecado, mas ele oferece à mulher, a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Então veja bem, aos amados e minhas amadas, que ele não ignora o pecado, ele oferece ela a mudar de vida. Neste momento eu te convido, você, mulher, que vive essa vida de adultério, de prostituição, você, homem, que vive essa vida de adultério, de prostituição, você está sendo convidado através do Senhor Jesus Cristo, porque eu mesmo não mudo ninguém. Deus me usa como canal de bênção. Você está sendo convidado a mudar de vida. A mudar de vida. Sai dessa lama. Porque a nossa vida não está aqui. A vida eterna está depois que nós vamos baixar a cova. Que nós sermos recolhidos. Aí é vida eterna. E nós vamos viver vida eterna. A nossa alma eternamente vai viver. Amém? Então, este é o convite em que Jesus faz para nós dentro desta palavra. A mulher adúltera. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não estar julgando. Quando ele fala, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Mas não, já fazendo um julgamento precipitado, porque aprenderam na lei de Moisés. A lei de Moisés era assim, apedrejar. A religiosidade. Cuidado, ela está cegueira espiritual. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. E eles com vontade também de pegar Jesus Cristo, né, numa falha, o que não conseguiram, nunca vai conseguir. Então também eles andavam com isso. Amém? Então Deus, na sua infinita bondade, faz esse convite a você, a mudar de vida ainda hoje, nesse momento, agora. Toma posse da palavra. Pastor, a carne é fraca. Eu sei que a luta entre a carne e o espírito, ela é diária.
Mas a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Vá, não peques mais. Eu sei o que você está passando, talvez com um marido ruim. Mas um erro não justifica outro. Ele é ruim, isso não lhe dá o direito de você prostituir, adulterar, trair. Eu sei, ela é ruim, isso não dá o direito, homem, de você prostituir, adulterar e trair. Eu sei que um abismo chama outro abismo. Está na Bíblia. É fato. Mas nós temos que ser sábios, pedir a orientação que vem do alto céu. E ser sábio. Pastor, o senhor nunca passou por isso? Passei. Ixi, muitas vezes na minha vida. Conheço muito bem de tudo um pouco. De tudo um pouco. É que a gente vai amadurecendo. Aí a gente pega também, busca, faz um encontro com Jesus, a gente muda, a gente não é mais o mesmo quando a gente dá lugar. Você só consegue fazer essa mudança que Jesus pede se der lugar. Se não der lugar, não adianta nada. Então quando Jesus fala, vai, não peques mais, é justamente por aí, essa mudança. A história aqui dessa mulher adulta é um exemplo de graça, né? E do amor de Jesus. E do amor de Jesus, mostrando que todos podem encontrar perdão e esperança, mesmo diante de seus erros. Mesmo diante de seus erros, todos podem encontrar. Agora, o que me chama a atenção, mesmo diante dos seus erros, todos podem encontrar perdão e esperança. Mas assim, irmãos, meus abençoados, minhas abençoadas, meu amado, minha amada, sabe como? Se você der o lugar. Se eu não der lugar para Deus agir na minha vida, eu vou continuar errando e acabou. E aí eu vou ser, sabe o quê? Um desviado da palavra de Deus aqui, ó. Você tem que ter temor a essa palavra. Você tem que ter temor a esta palavra. Então nós temos que dar o lugar. Eu vejo pessoas falando, não, mas Deus vai me libertar daqui. Não, Deus está me dando o livramento. Eu estava conversando com um abençoado essa semana. E aí eu ouvi alguém falando, não, mas Deus dá o livramento. Dá o livramento, Deus vira as costas para aqueles que não querem nada com Ele. Eu provo na Bíblia. Estou falando aqui, se caso me chamar no PV ou for lá deixar um comentário para me provar na Bíblia, eu provo na Bíblia que Deus vira as costas sim. E esse momento que Deus vira as costas é um momento mais, como é que eu poderia dizer, Senhor? É um momento mais doloroso na vida de um ser humano, quando Deus vira as costas para ele. Que Deus fala assim, deixa ele, deixa ela. Eu não forço ninguém, eu dei livre-arbítrio, deixa. E Deus deixa você seguir seu caminho. Deus lhe deu um caminho, você traçou outra trajetória, Deus deixa. Então, Deus dá o livramento. Deus dá o livramento. E você está querendo o livramento de Deus? Então, eis aqui. Não julgues para não ser julgados. Não condene. Sinta a dor do próximo. Veja primeiro a raiz do problema. A raiz do problema. Como foi que aconteceu? Como foi a essência? A essência daquela mulher, daquele homem, ainda que agora adultos, pode sim fazer um encontro com Jesus, como eu estou convidando a você ter um encontro com Jesus. Você está afastado, está desviado, ainda há tempo. Por que, pastor, que ainda há tempo? Porque você está respirando. Você está respirando, você ainda está com fôlego de vida. Então você ainda tem uma grande chance que Jesus está de braços abertos, te esperando. E teus pecados serão perdoados. E você será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Não se importe mais com o que o mundo fala. Fique em paz e siga Jesus. Aquela mulher adulta, ela foi assim. Ela ouviu. Ela ia ser condenada. Cuidado, você está prestes a ser condenado.
Mas cabe a você ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Fica para a meditação aqui a mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João. Glória a Deus. Pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você, aqui no santuário, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.